Do Lu da Lu. Volume 1. Capítulo 6. Eu sou Xiao Wu, o Wu de dança. Wang Sheng puxou para trás um estudante na frente da cama e impolidamente se sentou-se ao lado de Tang San. Tang San, você me venceu. Portanto agora você é o chefe do quarto 7. Tang San apressadamente balançou suas mãos e disse. Eu vim para estudar. Wang Sheng austeramente disse. Essas são as regras, o punho mais forte é o chefe. Você acha que ser o chefe é legal? Eu não estou sendo humilde com você, veja. Falando, ele puxou as duas mangas do seu uniforme escolar. Tang San ficou chocado com o que ele viu. Em ambos os seus braços havia não menos do que 7 ou 8 manchas azul, verde e roxas. Wang Sheng disse com um sorriso torto. Isso é apenas desde que eu cheguei, ontem. Nós estudantes bolsistas viemos todos de famílias pobres. Assim os outros estudantes do dormitório constantemente intimidam nós do quarto 7. O atual chefe do dormitório deve se levantar pelos irmãos menores. Eu honestamente desejo passar esse dever para você. Os outros estudantes todos assentiram, olhando para Tang San, faces mostrando uma leve luz esperançosa. O senso de justiça é basicamente o elemento-chave para um cavaleiro errante. Proteger os francos está naturalmente incluso. Durante os anos na seita Tang, Tang San recebeu frequente educação nessa matéria. Tendo ouvido o que foi dito, ele não pode declinar novamente. Certo então, eu não posso assistir colegas de dormitório sendo intimidados. Nesse momento, uma clara e melodiosa voz veio do lado de fora. Esse é o quarto 7. Todo mundo olhou na direção da porta, olhos imediatamente encarando alguma coisa. Avistando uma bela, muito jovem garota parada na porta, parecendo ter a mesma idade de Tang San, altura também praticamente a mesma. Com um belo e pequeno rosto rosado e uma aparência equilibrada e suave, parecendo uma pêssego mel completamente maduro, dando às pessoas uma vontade de dar uma grande mordida. Embora sua roupa fosse bem simples, ela ainda parecia bem apresentável. Longo cabelo negro preso numa trança escorpião indo até a altura das nádegas. Um par de brilhantes e inteligentes olhos parecendo cheios de curiosidade. Ambas suas mãos carregavam um novo uniforme da escola. Todos os estudantes no dormitório eram meninos e vendo esse tipo de bela jovem menina aparecendo de repente, cada um deles mostrou uma aparência surpreendida. Tang San não pode evitar perguntar a Wang Sheng em voz baixa. Nós vivemos com meninos e meninas misturados aqui? Wang Sheng assentiu e numa voz igualmente baixa disse. Todo mundo ainda é criança. Todos os dormitórios da escola não separam por gêneros. Eles dizem que as academias intermediárias de mestres dos espíritos começam a fazer distinção. Realmente estranho. Ano passado não havia nenhum estudante bolsista, nesse ano temos 2. Chefe, vá, dê a ela uma amostra de força. Não há necessidade. Tang San não esperava que para se tornasse o assim chamado chefe do quarto 7, ele iria imediatamente entrar num problema complicado. Intimidar uma menina? Ele realmente não podia fazer isso. A menina na porta piscou com seus grandes olhos, vendo que ninguém ali prestava atenção nela. Ela novamente levantou sua cabeça para olhar para a placa de indicação do quarto 7 na porta e em sua face apareceu um sorriso alegre. Olá todo mundo, eu me chamo Xiao Wu, o Wu de dança. Wang Sheng empurrou Tang San pelas costas, indicando que ele não podia destruir os costumes dos dormitórios. Tang San não tinha escolha, obrigado a ficar de pé e andar na direção da menina. Olá, eu sou Tang San. Eu sou. Ele realmente não conseguia dizer a palavra chefe, mas teve uma ideia. Eu sou o sênior desse quarto, você pode me chamar pelo meu nome. Posso perguntar qual é seu espírito? Xiao Wu piscou e disse com um sorriso. Meu espírito é um coelho, um amável tipo de pequeno coelho branco. E o seu? Quando ela sorria, sua face mostrava 2 amáveis covinhas, indescritivelmente comoventes. Tang San disse. Então você realmente não é como eu, meu espírito é a comida do seu espírito. Grama azul prateada. Nunca tendo tido experiência com meninas? Mesmo originalmente na seita Tang ele apenas havia se concentrado em armas ocultas todos os dias. Agora ele estava inesperadamente um pouco nervoso. Xiao Wu deu uma risada abafada e disse. Você realmente quer dizer que você não vai me deixar entrar? Isso, é o seguinte. Nosso quarto 7 tem uma regra que os recém-chegados estudantes bolsistas devem pelo menos uma vez mostrar a atual força de seus espíritos. Portanto, eu quero que você tenha uma pequena disputa comigo por um momento. Tang San secretamente encorajou a si mesmo. Uma pequena disputa não era intimidar uma pessoa. Se ele fosse um pouco cuidadoso, ele não iria machucá-la. Isso também podia ser considerado continuar a tradição do dormitório. Xiao Wu olhou estranhamente para Tang San. Você tem certeza? Tang San assentiu e disse. Eu tenho certeza. Xiao Wu colocou o uniforme escolar que segurava ao lado. Sua face mostrava um pouco de animação. Certo, então venha. Sem nem esperar pela resposta de Tang San, sua perna direita já havia se dobrado e erguido, a parte inferior da perna avançando num flash, chutando na direção do queixo do pequeno San. Podia parecer que ele não tinha muita força, mas era extraordinariamente rápido. Tang San pulou de susto. Corpo desviando para a esquerda, fora do caminho do chute se aproximando. Enquanto sua mão direita segurou o tornozelo de Xiao Wu,
A perna direita como usualmente pisando para frente, ombro empurrando contra o peito de Xiao Wu. Um padrão empurrão da montanha de ferro. Em circunstâncias normais, quando Xiao Wu suportada apenas por um pé como agora e empurrada por Tang San, deveria inevitavelmente cair. É claro, Tang San tinha seus próprios limites. Em seu coração ele já havia pensado adiante. Ele apenas precisava que Xiao Wu perdesse o equilíbrio e com sua velocidade ele definitivamente ainda teria tempo para segurá-la. Ao mesmo tempo ele não usou muita força no empurrão. Ele apenas queria considerar isso uma competição e submeter a um teste. Os outros estudantes todos assistiram com completa atenção aos golpes de Tang San e Xiao Wu. Wang Sheng observou os movimentos de Tang San, seus olhos brilhando de novo, tentando arduamente memorizá-los. Ele descobriu que os movimentos de Tang San, embora muito sucintos, eram extraordinariamente efetivos. Mas as coisas certamente não progrediram como Tang San originalmente imaginara. A mão direita de Tang San havia apenas conseguido segurar o tornozelo de Xiao Wu, quando ele de repente o sentiu escapar de sua mão, inesperadamente perdendo o controle de um resultado certo. Imediatamente em seguida, Xiao Wu tomou vantagem de sua perna livre e chutou horizontalmente, já entrando em contato com seu ombro direito. Enfrentando seguido o golpe do ombro direito de Tang San, ela levemente bloqueou com ambas as mãos. Com a perna direita se apoiando no ombro de Tang San, a outra perna também se levantou, sem esforço subindo no outro ombro de Tang San. A atual situação iria parecer extremamente estranha. Ambas as pernas de Xiao Wu atualmente enroladas em torno do pescoço de Tang San, apoiadas sobre os ombros de Tang San, a parte superior do corpo dobrada para trás com ambas as palmas apoiadas no chão. Ambas as pernas macias eram como molas, atualmente torcendo o pescoço de Tang San e o fazendo cair para trás. Afortunadamente Xiao Wu era jovem e estava vestindo calças agora, se fosse trocado por uma saia. Então provavelmente. Tang San não tinha experiência em lutar com meninas. Apenas agora quando a primeira perna de Xiao Wu se enrolou em seu pescoço, ele podia é claro ter respondido de alguma forma. Mas por ter levantado a perna, a parte inferior da perna da calça de Xiao Wu naturalmente subiu um pouco e a parte inferior da perna encostando perto de seu pescoço já estava descoberta. A delicada pele da panturrilha da menina era como veludo, de repente fazendo os sentimentos de Tang San flutuarem por um momento e sua reação foi meio segundo mais lenta. Assim que ambas as mãos de Xiao Wu empurraram para cima, ambas as pernas ao mesmo tempo exerceram força e Tang San muito tarde lembrou-se do peso em seus ombros. Depois de tudo, o pescoço de uma pessoa é fraco e ele era ainda uma criança. Mesmo aguentando a tensão por um curto período com habilidade, o pescoço era muito facilmente ferido. Ele apenas pode deixar Xiao Wu derrubar seu corpo. Tang San descobriu que a técnica de como Xiao Wu usava ambas as pernas fazendo força com as mãos emburrando o chão, liberava toda a força efetiva dela. Inesperadamente um pouco similar com o método de emitir força com a parte inferior da perna do método de martelar que seu pai havia ensinado. Caindo no chão com a face para cima, como a força física de Xiao Wu certamente não era tão grande e Tang San também tinha a habilidade, céu misterioso, para proteger seu corpo, ele naturalmente não se machucou. Sentindo Tang San, Xiao Wu já havia agilmente se levantado do chão. Se virando e levemente sorrindo olhou para ele. Se levantando, Tang San assim como Wang Sheng, derrota era derrota, ser descuidado não era desculpa. Ele sabia que quando Xiao Wu o agarrou e jogou ela já estava sendo leniente. De outra forma, entrelaçar as duas pernas em volta do pescoço não poderia terminar com apenas uma simples queda. Essa ainda era a primeira vez que Tang San havia encontrado esse tipo de técnica. Na sua impressão, as artes marciais de seu mundo original não pareciam ter nenhum golpe similar. No entanto, esse tipo de técnica também era altamente perigoso. Se naquele instante sua resposta fosse um pouco mais rápida, então dessa distância tão próxima, atacar o corpo de Xiao Wu não parecia nada difícil. Eu perdi. Você pode me dizer que habilidade você acabou de usar? A face de Tang San estava levemente vermelha. Meditando em seu coração, ele dessa vez como chefe do quarto 7 fora provavelmente o por mais pouco tempo. Xiao Wu disse com um sorriso vitorioso. Eu chamo isso de habilidade suave, utilizando a leveza e tensão do corpo magistralmente. Agora, os estudantes do dormitório já estavam há um bom tempo assistindo de boca aberta, particularmente Wang Sheng. Tang San que havia derrotado ele já o havia deixado com um sentimento um pouco fantástico e agora Tang San havia sido subjugado em um golpe por essa bela pequena menina. Seus olhos estavam arregalados há um bom tempo. Em seu coração ele pensou, por que os novos estudantes bolsistas desse ano são todos tão ferozes? Tang San que a respeito da posição de chefe do dormitório originalmente não tinha nem ideia, disse. De acordo com as regras do dormitório, você me derrotou, então daqui para frente você é a sênior do quarto desse dormitório e também a chefe desse grupo de pessoas. Nos olhos de Xiao Wu surgiu um traço de agradável surpresa, não muita surpresa e um prazer florescente. Chefe, isso parece bem interessante. Bom, então de hoje em diante eu sou sua chefe. Tornar-me uma estudante bolsista parece uma boa coisa. Xiao Wu escolheu uma cama ao lado da de Tang San, pegando sua bagagem e o uniforme da escola da trás e os colocando ali. Então, quem de vocês vai me dar uma introdução do estado das tarefas de nossa academia?
Xiao Wu olhou para todo mundo que não pronunciaram uma palavra em resposta. Atualmente esses estudantes estavam gradualmente saindo do choque. Quando Xiao Wu agora há pouco jogara Tang San tão extremamente agilmente, os deixou em seus corações um pouco assustados. Ainda assim foi Wang Sheng quem se levantou. Nós estudantes bolsistas somos atualmente responsáveis por varrer e limpar a academia. Nosso professor é responsável por arranjar trabalhos específicos. A academia tem ao todo 6 séries. Cada série tem uma sala. Você, chefe, e Tang-san são os recém-chegados e devem ser estudantes da primeira série. O resto de nós está pelo menos na terceira série. Esse ano eu estou na sexta série. Na academia todos os dias nós atendemos aulas durante a manhã, então cultivamos individualmente durante a tarde. De manhã há geralmente 2 aulas, uma aula de conhecimento cultural, uma aula sobre espíritos. Nós estudantes bolsistas pela maior parte da tarde temos de trabalhar, ganhando assim dinheiro para as refeições. Wang Sheng deu uma simples introdução dos outros estudantes. Entre esses estudantes bolsistas, o melhor espírito era o de Wang Sheng. Não apenas era um espírito animal, em efetivação de combate ele ainda era o mais forte rei das feras. Seu poder espiritual já estava no 9º nível. Quando ele evoluísse um nível ele poderia na graduação se unir a um grupo para caçar e matar uma besta espiritual, dessa forma obtendo um anel de espírito para promover seu título. Ouvindo até Wang Sheng terminar de falar, Xiao Wu deu a Tang-san uma olhada e disse: Tang-san, qual é o seu nível de poder espiritual? Agora há pouco eu senti que sua força era bem grande. Tang-san não escondeu isso. Depois de tudo na superfície seu espírito era uma boa para nada grama azul prateada. Eu tenho máximo poder espiritual inato. Portanto meu poder é comparativamente forte. Máximo poder espiritual inato? Imediatamente os estudantes gritaram. O coração de Wang Sheng finalmente alcançou equilíbrio. Desde que o poder espiritual de Tang-san era maior que o seu, derrotá-lo também estava certo. Como ninguém tinha os pré-requisitos para um anel de espírito, o poder espiritual tinha um efeito decisivos. Não era de se espantar que a força dele fosse maior que a sua. O coração de Wang Shineg tinha pura confiança e em seu coração pensou que desde que seu espírito era um tigre de batalha, depois que ele e Tang-san igualmente ganhassem um anel de espírito e entrassem no título de mestre espiritual, sua grama azul prateada certamente não seria igual ao seu tigre de batalha. Xiao Wu piscou, murmurando alguma coisa. Nesse instante, um professor de 30 anos entrou. Os novos estudantes já chegaram? De pé por um momento. Tang-san e Xiao Wu simultaneamente se levantaram de suas camas. O professor tinha uma aparência comum. O cabelo de um pálido verde, carregando uma roupa de cama nas mãos. Onde está Tang-san? Tang-san rapidamente deu um passo para frente. O professor disse: Eu sou Mo Ren, você pode me chamar de professor Mo? Tang-san, essa roupa de cama veio do grande mestre. Tang-san pegou a roupa de cama. Embora o revestimento do edredom fosse bonito, um cheiro claro e fresco alcançou suas narinas. Inesperadamente isso era completamente novo. E ainda havia um travesseiro. Grande mestre aparentemente já havia pensado em ajudá-lo. Mo Ren disse: Tang-san, você e Xiao Wu são os estudantes bolsistas do primeiro ano, então a partir de hoje, vocês são responsáveis por varrer o jardim ao sul do campo de esportes. Todos os dias vocês irão ganhar 10 moedas espirituais de cobre. Mas se lembrem, vocês devem limpar todos os dias. Especialmente o lixo deve ser devidamente recolhido, de outra forma os seus salários podem ser reduzidos. Se vocês agirem como delinquentes, a academia pode expulsá-los. Vocês entenderam claramente? Tang-san e Xiao Wu assentiram simultaneamente, expressando entendimento. Mo Ren disse: Amanhã será a cerimônia de abertura. Depois de amanhã as aulas regulares começarão. As aulas do primeiro ano são no primeiro andar do prédio principal da escola. Então depois de amanhã vocês devem pontualmente ir para a aula. A partir de depois de amanhã, vocês irão começar a cuidar do trabalho regular. Nós podemos fazer verificações no local não programadas. Bem, descansem primeiro. Wang Sheng, você é o mais velho aqui. Então explique para eles as regras. Segurando a roupa de cama em seu peito, Tang-san sentiu uma explosão de calor em seu coração. Sua mente não podia deixar de relembrar a face um pouco rígida do grande mestre. Roupa de cama? Isso parece ser um problema. Xiao Wu olhou sem expressão para a roupa de cama nas mãos de Tang-san. Em seus olhos apareceu um olhar um pouco embaraçado. Estudantes bolsistas eram todas crianças de famílias pobres, porém mais sensíveis que descendentes de nobres. Alguns estudantes inteligentes imediatamente gritaram: Chefe, por enquanto use o meu colchão, eu vou por metade da minha colcha sobre o divisor. Outro estudante disse: Chefe, então use meu colchão, eu trouxe um colchão de algodão acolchoado que eu posso dar um jeito de usar. Xiao Wu olhou para as roupas de cama desses estudantes bolsistas. Embora não pudesse ser determinado até que ponto eles estavam sujos, a maior parte deles estavam quebrados, esfarrapados e desgastados. Franzindo a testa, ela disse: É melhor que vocês não me chamem de chefe, parece que vocês estão me chamando de velha. Wang Sheng disse: Essa é a forma como dizemos isso, essas são as regras. Xiao Wu disse: Já que eu sou a chefe, minhas palavras devem ser tratadas como regra. Então é melhor assim. A partir de agora vocês me chamam de Xiao Wu Die.
Falando em direção a um lado, seu olhar finalmente caiu na roupa de cama nos braços de Tang-san. Tang-san, vamos conversar um momento? Tang-san ficou atordoado por um momento. Em seu coração ele entendia que Xiao Wu estava provavelmente de olho na roupa de cama em suas mãos. Ele nunca havia sido uma pessoa mesquinha. Mas essa roupa de cama era um presente do grande mestre para ele. Em seu coração ele estava um pouco relutante de se separar dele. Mas Xiao Wu era uma menina. Falar sobre o que? Xiao Wu disse. Eu vejo que sua roupa de cama é bem grande. 2 pessoas não ocupam muito espaço. Dessa forma é melhor. Se nós colocarmos nossas camas juntas, então não podemos nós dois usar isso? Ah, usá-lo juntos? Tang-san olhou para Xiao Wu. Mentalmente ele não era uma criança de 6 anos de idade. Embora agora ele e Xiao Wu fossem ambos ainda bem jovens. Mas para dormirem juntos. Homem e mulher dormindo juntos sem relação de sangue, isso não é bom. Xiao Wu bufou, dizendo. O que não é bom? Eu não ligo. Você está com medo? Você teme que eu vá te estuprar? Ah? É. Todo mundo diz que meninas são mais precoces comparadas a meninos, mas essa menina em sua frente tinha apenas 6 anos de idade. A resposta chocada de Tang-san não saiu. Os outros estudantes os assistiram, invejosamente, tendo um ótimo show. Todos tinham sorrisos malandros em suas faces, mas ninguém falou. Se apresse, empurre a cama aqui. Você não tinha super força? Xiao Wu apressou um pouco impacientemente. Tang-san subconscientemente empurrou sua cama ao lado da de Xiao Wu. Xiao Wu pegou a roupa de cama de seus braços, primeiro estendendo o colchão sobre as camas. Essa roupa de cama era para uma pessoa adulta e era de fato bem grande. Embora fosse incapaz de cobrir completamente as 2 camas, ela ainda podia cobrir mais de 70%. Xiao Wu colocou sua sacola de roupas sobre o ponto onde as 2 camas se juntavam. Você coloca sua sacola de roupas aqui também. Daqui para frente essa é a borda. Se você atravessar a borda, não estranhe se eu for descortês. Oh. Vendo Xiao Wu arrumando a borda, Tang-san ficou aliviado. Ele rapidamente assentiu e colocou sua sacola no lugar. Xiao Wu cobriu as camas com o edredom, ambas as camas simplesmente tomando uma única forma. É claro, havia a linha de demarcação. Wang Sheng disse. Nós devemos ir almoçar. Xiao Wu de Tang-san, vamos. Ouvindo sobre comida, Xiao Wu imediatamente pulou e animadamente disse. Ótimo, o que há de bom para comer? Wang Sheng e os outros estudantes bolsistas olharam uns para os outros com receio e disseram com um sorriso forçado. O que de bom nós estudantes bolsistas podemos conseguir para comer? Na cantina você só vai conseguir comprar alguma das refeições baratas reunidas ali. Tang-san balançou sua cabeça, dizendo. Podem ir, eu não vou. Sua casa estava acostumada com a pobreza enquanto o dinheiro de Tang Hao era todo usado para álcool. Assim, para não morrer de fome ele havia especialmente trazido rações. Seus bolos lisos e grossos caseiros. Para simplesmente encher seus estômago não haveria problemas. No dia depois de amanhã ele começaria a trabalhar pelo salário. Olhando para as manchas no corpo de Tang-san, Wang Sheng vagamente entendeu o que ele queria dizer e não iria forçá-lo. Xiao Wu de então vamos. A crescente animação na face de Xiao Wu abruptamente se solidificou. Você precisa gastar dinheiro para comer? Apenas quantas moedas espirituais isso custa? Se não fosse por sua não inconsiderável força, talvez Wang Sheng fosse amaldiçoá-la. Não é desnecessário dizer que comer comida custa dinheiro? Quem poderia estar dando almoço de graça? Apenas. Ele naturalmente viu que essa recém-apontada chefe era provavelmente o mesmo que Tang-san, também embaraçosamente com falta de dinheiro. Wang Sheng heroicamente disse. Não se preocupe. Assim, por esses 2 dias deixem suas despesas de alimentação comigo. Tang-san, a partir de hoje todos juntos somos companheiros de dormitório, então vamos. No pior dos casos até que você tenha dinheiro apenas me peça novamente. Por um momento Tang-san hesitou um pouco, mas ele ainda concordou. Por todo esse tempo ele não tinha o conceito de dinheiro. Wang Sheng estava bem feliz com seu apetite, Xiao Wu ainda mais imediatamente era apenas sorrisos, olhando significativamente para Wang Sheng. Porém relembrando de sua habilidade suave, Wang Sheng manteve sua distância dela. Anteriormente, quando ela jogou Tang-san, sua face também mostrou uma expressão sorridente. Quem sabia quando ela poderia ficar animada e sem esforços ir atrás dele de repente. Incluindo Tang-san e Xiao Wu, um grupo de 11 pessoas deixou o quarto 7, em direção à cantina sob a liderança de Wang Sheng. A cantina era no prédio da escola, tendo de atravessar todo o campo de esportes para chegar lá. Agora, o campo de esportes já estava movimentado. Podia-se ver um bom número de estudantes usando o uniforme da academia indo na direção do prédio da escola. Claramente, todos estavam indo comer. A cantina da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin era bem grande, grande o suficiente para caber 6 séries mais os professores, ao todo mais de 300 refeições. Agora, já havia uma fila na janela de servir da cantina. A cantina era ao todo dividida em 2 andares, e apenas no primeiro andar havia 300 lugares. Esse não é o grupo de Wang Sheng de aparições da pobreza? Assim que eles entraram na cantina, uma voz discordante os alcançou.
Tang San olhou inquisidoramente na direção de que a voz viera, apenas vendo um grupo de estudantes mais velhos de pé na escadaria entre o primeiro e segundo piso, olhando para eles de sua posição mais elevada. O locutor era um belo e vivaz, provavelmente de 11 ou 12 anos de idade, estudante masculino, seus olhos revelando um desdém concentrado, apontando um dedo na direção de Wang Sheng. Aparições de pobreza são apenas aparições de pobreza, provavelmente sempre incapazes de comer no segundo andar. No caminho da cantina, Wang Sheng já havia dito a Xiao Wu como o chefe do quarto 7 e os estudantes bolsistas deviam agir em público e Xiao Wu concordou prontamente. Agora encontrando alguém a provocando, imediatamente seu temperamento esquentou. Que tipo de criaturas são vocês? Por que o segundo andar é tão sensacional? Um estudante bolsista ao lado de Xiao Wu a aconselhou em voz baixa. O segundo andar é um lugar onde você pode independentemente ordenar pratos. Muito caro, nós realmente não podemos subir para comer. A altura de Xiao Wu era praticamente a mesma de Tang San e, anteriormente, Wang Sheng os escondeu atrás dele. Quando ele então continuou andando, aqueles estudantes na escadaria naturalmente avistaram sua aparência e os olhos do estudante locutor imediatamente brilharam. Uma linda pequena Loli. É uma pena que ela é uma estudante bolsista. Wang Sheng, seu pai está indo comer agora. Então eu irei deixar você ir dessa vez. Falando, ele foi seguido por uma multidão de pessoas na escada subindo para o segundo andar. Xiao Wu levantou seu pé, pronta para segui-los, mas foi impedida por Tang San. Esqueça disso, nós viemos aqui para comer. Xiao Wu olhou para Tang San com um pouco de desprezo. Você é assim tão tímido? Tang San, sem explicações, seguiu e foi até o final da fila para comprar comida. Regras da seita Tang. Todos os discípulos da seita não devem ser facilmente provocados para trazer problemas para si mesmos. Mas se o ofensor tomar a iniciativa, prometa retornar com um trovão. Do ponto de vista de uma pessoa adulta, esses estudantes da academia, em relação ao temperamento, era apenas um grupo de crianças, nada mais. Para ele, um adulto mentalmente, a rivalidade com uma criança de pouco mais de 10 anos de idade, não era muito interessante para Tang San. Porém, o temperamento exibido por Xiao Wu fez Wang Sheng a admirar ainda mais. Apenas então, Tang San viu uma pessoa familiar e apressadamente andou até ele. Professor, você também veio comer? Era exatamente o grande mestre que havia chegado. Balançando a cabeça em sua direção, ele disse. As coisas que você recebeu estavam certas? Tang San respeitosamente assentiu e disse. Obrigada pela roupa de cama, professor. O grande mestre bateu em seu ombro, dizendo. Venha comigo para o segundo andar para comer. Depois eu irei levá-lo para ver o que é reconhecido como meu lugar aqui. Tang San balançou sua cabeça, dizendo. Não, professor, eu irei comer com os meus companheiros de quarto. Durante todo esse tempo, ele não queria agir como uma pessoa inconvencional. O grande mestre não insistiu. Ele assentiu e disse. Ok, você faz o que sente que é apropriado. Vá, quando tiver terminado de comer me espere na entrada da cantina. Dizendo isso, ele subiu para o segundo andar. Pensando que ele não sabia o porquê, Tang San sentiu que o grande mestre e seu pai eram um pouco similares. Embora seu pai falasse muito pouco e o grande mestre falava comparativamente mais, suas posições davam um tipo de sensação particular. Especialmente o grande mestre expressava esse aspecto ainda mais distintamente. Mesmo quando ele sorria, ela ainda tinha uma sensação solene. Wang Sheng veio ao lado de Tang San. Você conhece o grande mestre? Tang San assentiu, dizendo. Ele é meu professor. Wang Sheng disse com um ar estranho. Não pode ser. Você reconheceu o grande mestre como seu mestre? A atual força dele não muito grande. Na nossa academia, o grande mestre é apenas um tipo de visitante oficial. Eles dizem que é por causa das boas conexões com o diretor que ele pode ficar na academia. Dizendo não tão bem assim, apenas um parasita. Eu ouvi o grande mestre ir a logo fazer 50 anos, mas ele ainda não atravessou o nível de grão-mestre e seu espírito tem apenas 29 níveis. Provavelmente em toda sua vida ele ainda será incapaz de atravessá-la. Tang San levantou sua cabeça, olhando seriamente para Wang Sheng. Se você não quiser ter outra disputa comigo mais uma vez, eu peço que você não faça tais avaliações presunçosas do meu professor. Essa foi a primeira vez. Eu espero que também tenha sido a última. Obrigada por sua gentileza, mas eu ainda acho que você não deve me incomodar. Terminando de falar, ele se virou e saiu para o lado de fora da cantina. Wang Sheng não havia imaginado que a reação de Tang San iria ser tão grande. Ele ficou ali momentaneamente aturdido. Ao lado Xiao Wu e os outros estudantes também não entenderam por que ele era daquele jeito. Um professor por um dia é um pai para a vida. Do ponto de vista de Tang San, essas palavras eram absolutamente não apenas da boca para fora. Desde que ele reconhecera o grande mestre como um mestre, no que dizia respeito ao grande mestre ele havia desenvolvido uma sincera estima. Se agora há pouco não fosse Wang Sheng falando de sua incorreta impressão do grande mestre vivendo de outros, mas antes outra pessoa, talvez tivesse imediatamente revidado. Wang Sheng um pouco incomodado disse. Isso não tem nem pé nem cabeça. Essa criança tem algum defeito.
Xiao Wu olhou as costas de Tang San partindo. Mesmo que as roupas que ele usava estivessem cheias de manchas, inconscientemente, a magra e pequena figura parecia muito maior. Para ficar perto da água após comer a ração, Tang San rapidamente retornou à cantina. Dessa vez ele não entrou, ficando perto da porta da cantina silenciosamente esperando. Dos estudantes passando, alguns lhe lançaram olhares curiosos, mas como se ele não os tivesse visto, ele deixou suas pálpebras abaixadas, sem nem mesmo olhar para eles. Após esperar por aproximadamente 1 hora, o grande mestre finalmente saiu da cantina e com ele veio uma pessoa similarmente de meia idade. A pessoa de meia idade estava vestida num Shang-pão, suas feições eminentemente inteligentes, queixo levemente protuberante, em sua face um sorriso suave. Vamos, pequeno San. O grande mestre chamou na direção onde Tang San estava na porta da cantina. A pessoa de meia idade ao lado do grande mestre disse sorrindo. Esse é o seu recém-aceito discípulo? O grande mestre assentiu. A pessoa de meia idade bateu no ombro do grande mestre. Bem então, eu desejo seu sucesso. Eu estou indo primeiro. Tendo dito isso, ele lançou um olhar para Tang San e seguiu em outra direção. A residência do grande mestre era um quarto no canto do último andar do prédio do dormitório. O quarto não era grande. Apenas 30 metros quadrados ou algo assim. As coisas dentro também eram bem simples. Apenas 2 estantes cheias de livros em uma parede atraiu o olhar de Tang San. O grande mestre pegou um pacote de papel em seus braços e passou para Tang San. Primeiro coma, certo, mesmo que eu a tenha carregado por um bom tempo, a comida ainda está boa. Tang San ficou estupefato por um momento, então abriu o pacote de papel. Dentro ele viu 2 pernas de galinha e um pão cozido no vapor, ainda mornos. Professor. Prossiga, coma isso rápido. Quando você terminar eu ainda tenho coisas para falar a respeito. O tempo da juventude não pode ser perdido. A expressão do grande mestre estava calma e séria, sua voz calma. Não era fácil encher o estômago apenas com o bolo liso e grosso e o apetite de Tang San também não era ruim. Muito rapidamente ele pegou a comida que o grande mestre havia lhe dado e devorou tudo. O grande mestre lhe deu um copo de água e se sentou atrás da escrivaninha. Esse ano você tem 6 anos de idade, com máximo poder espiritual inato e espíritos gêmeos. Solte o seu outro espírito e me deixe dar uma olhada. Tang San assentiu. O grande mestre já sabia que ele tinha espíritos gêmeos. Então ele não tinha razão para esconder isso. Estendendo sua mão esquerda, luz negra saindo, outra vez formando esse não grande martelo. Por entre a última vez e vindo à escola ter estado treinando, sua força física havia significantemente progredido. Agora ele já podia segurar o martelo com um esforço e não se sentir a tensão esmagadora. Vendo o martelo na mão de Tang San, o grande mestre de repente saltou de seu assento, seus olhos exalando uma luz extremamente agitada. Sem hesitação olhando para o martelo, murmurando. Tang San, sobrenome Tang, ok, você pode recolher esse espírito. Você não pode despreocupadamente revelar isso na frente de outras pessoas. Sem minha permissão, no futuro você definitivamente não deve dar a esse espírito nenhum anel de espírito adicional. Essa parte você deve lembrar bem. Tang San um pouco surpreso olhou para o grande mestre. Meu pai também me disse isso. Por que eu não devo adicionar anéis de espírito nesse espírito? A luz agitada nos olhos do grande mestre gradualmente se entorpeceu. O que o seu pai faz? Tang San disse. Ele é o ferreiro da aldeia. Ferreiro? O olhar o grande mestre era um pouco estranho, dando um suspiro ele balançou sua cabeça. Ferreiro, martelo, inesperadamente uma combinação perfeita. Ainda não é a hora de te dizer. Você só precisa se lembrar. Agora você não vai usar esse espírito ou adicionar anéis de espírito, só por causa do nosso plano futuro. Você precisa propriamente manter isso firme na sua mente. Desde que seu pai havia dito isso e o grande mestre também, isso fez a confiança de Tang San no grande mestre aumentar. Eu entendo. O grande mestre disse. Amanhã será a cerimônia de abertura, no dia depois de amanhã as aulas regulares vão começar. Porém, do seu ponto de vista, isso é apenas um atraso, nada mais. Agora a questão mais urgente é fazer o seu espírito capaz de continuar a cultivação. Durante a manhã você só age após eu cuidadosamente pensar sobre isso. Amanhã cedo você irá me seguir da academia e eu irei te levar para procurar um anel adequado, para que você possa avançar para o título de mestre espiritual. Tang San se alegrou devido à fala do grande mestre. Apenas após ter obtido um anel de espírito ele poderia confirmar se era por causa da falta de um anel de espírito que sua habilidade, céu misterioso, estava restringida. O método do grande mestre era o que ele queria e ele rapidamente e muito alegremente concordou. O grande mestre continuou falando. Em relação à academia eu posso te ajudar a explicar, você não precisa se preocupar. No caminho de volta eu posso te instruir nos conhecimentos dos espíritos. Tang San, qual é a sua visão em relação ao seu espírito grama azul prateada? Tang San disse. Todo mundo diz que é um espírito inútil, contudo, eu acho que tudo tem algum tipo de propósito. Mesmo a mais ordinária grama azul prateada deve também ter um. O grande mestre, satisfeito, assentiu e disse. Isso não é ruim, todo espírito tem suas características. Nas minhas pesquisas, os espíritos inferiores constituem uma grande porção.
Eu tenho sempre mantido que não há espíritos lixo, apenas pessoas lixo. Amanhã eu irei levá-lo para procurar por um anel de espírito. Então agora você precisa decidir em que direção você vai guiar o crescimento do seu espírito por você mesmo. Tang-san estava um pouco surpreso. Direção do crescimento do espírito? Professor, o que isso significa? O grande mestre disse. Para isso nós precisamos falar sobre classificação do espírito. Para amplamente distinguir eles, os espíritos só têm duas grandes categorias: espíritos animais e espíritos ferramenta. Espíritos do tipo planta também estão incluídos nos espíritos ferramenta. Então ambos os seus espíritos são contados como espíritos ferramenta. A grande diferença entre espíritos ferramenta e espíritos animais está na sua manifestação. Quando espíritos animais são usados, o poder do animal é adicionado ao seu próprio e isso irá também adicionar efeitos no corpo. Confiando no corpo humano com a integração do espírito animal para aumentar a força, alcançando a união homem-espírito para lançar ataques é o objetivo. Mas espíritos ferramenta são completamente diferentes. Os espíritos ferramenta possuem efeitos que podem ser usados independentes do corpo. Consequentemente, a natureza auxiliadora dos espíritos ferramentas é maior que as dos espíritos animais. Levantando um simples exemplo, se seu espírito for nossa mais comum comida, o velho arroz-espada, dessa forma, seu espírito pode ser tratado como comida. Além disso, por ele ganhar forma por meio de poder espiritual, o efeito pode ser muito melhor quando comparado a arroz comum. Tang-san disse, impressionado. Espíritos também podem ser comidos? O grande mestre balançou a cabeça confirmando e disse. Espíritos na categoria comida podem todos serem comidos. Além disso, talentosos mestres dos espíritos do sistema de comida de altos níveis sempre são avidamente desejados pelo exército. Um único mestre dos espíritos do sistema de comida acima do nível 30 pode suprir comida suficiente para alimentar 100 soldados, grandemente reduzindo o esgotamento de suprimentos do exército. Tang-san francamente disse. Eu ainda não entendi. O grande mestre pacientemente disse. O princípio é atualmente bem simples. Comida, para qualquer organismo vivo, são sempre tratadas como reposição de energia. E o poder espiritual também é um tipo de energia. Assim, o poder espiritual pode mudar para ser capaz de ser absorvido por humanos como energia. Dessa maneira, é pelo nosso ponto de vista certamente não diferente de comida genuína. O mesmo que a energia que o corpo humano requer. Tang-san ouviu e apenas ligeiramente entendeu um pouco. Mas ele compreendeu a ideia geral. Então, assim por dizer, espíritos ferramentas são na maior parte usados para dar auxílio, certo? O grande mestre disse. Nada é definitivo, alguns espíritos ferramenta podem se tornar espíritos de batalha. Por exemplo, se seu espírito ferramenta for uma espada, ele pode ser considerado uma arma. Dessa forma, você pode também se tornar um mestre dos espíritos de batalha, como aquilo que é chamado pelo mundo de armas mágicas. Isso é atualmente apenas um mestre dos espíritos de batalha com um espírito ferramenta cultivado ao seu ápice. Embora mestres de espírito ferramenta e mestres de espírito de batalha são diferentes, existem algumas conexões entre eles. Cada mestre dos espíritos tem uma direção de crescimento. Sistema de comida, sistema de detecção, sistema de batalha, sistema de cura, sistema de controle e assim por diante. Agora, antes de obter um anel de espírito, você deve primeiro rapidamente decidir a futura direção do crescimento do seu espírito. A cultivação espiritual de um mestre dos espíritos precisa ter uma direção na qual vai se desenvolver. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.